paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres com Jesus, meus irmãos? Amém. Eita glória. Aleluia. Glória. Pensa no homem que está nervoso, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus, mas Jesus é bom, né? Bom, abra a nossa Bíblia lá no livro de Romanos. Lá no livro de Romanos, no seu capítulo 5. Fiel, muito obrigado. Glória a Deus. Sério, meu irmão? Não tô brincando, não. Romanos 5. Brinquei com o meu pastor hoje de manhã. Falei, e aí? Você não quer me tirar dessa, não? Se possível, passa de mim esse cálice. Eita glória. Mas não teve jeito, não, né? Quando dá o dico aí, tanto pregar, é dico. Mas Deus é bom, né, meus irmãos? Eu subi para a caverna hoje por volta do meio-dia. Voltei agora às 5h30 da tarde. E é o Senhor que me direcionasse na palavra. Louvado seja Deus, o Senhor colocou algo no meu coração. Peço que os irmãos perdoem talvez a minha fala, talvez se houver alguma coisa, porque realmente, meus irmãos, o de ensino para mim é terrível. A pregação a gente está acostumado a vir trazer a mensagem, trouxe a mensagem e acabou. Agora a ensino tem que ter uma. Me deixou mais de uma hora, meus irmãos. Misericórdia. Os irmãos acharam? Deixa até meia hora se quiser. Romanos 5 vai dizer assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos deu 2 para mim? Pelo qual também temos entrada pela fé nesta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. 4, meus irmãos. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que quando com alguém ouse morrer. Glória a Deus. Os irmãos deu 8. Mas Deus prova o seu amor amoroso em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos reconciliação. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Pai, Senhor, eu quero lhe pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, ó Pai, pelas minhas limitações, ó Pai. Pai, eis aqui diante da tua palavra, Pai. Pai, eu quero lhe pedir em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Me dê graça, me dê direção do meu amigo, Pai, Espírito Santo, ó Pai. Pai, não permita que eu venha falar nada aqui que seja de mim, ó Pai. Mas que tudo que eu venha falar nesta noite, Pai, venha aparecer o teu Espírito Santo falando com o teu povo e comigo, Pai. Para a honra e glória, Pai, e louvor do teu santo nome, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem sentar e voltando, glorificando o nome. Glória a Deus. Jesus Cristo. Glória a Deus. Ao comecei a abençoado, meus irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu colocou essa carta de Romanos, louvado seja Deus, ao meu coração. Nós temos algum tema que o Senhor tem ministrado ao meu coração, meus irmãos. Mas o Senhor me incomodava a falar sobre fé, meus irmãos. Louvado seja Deus. E Deus tem colocado esse versículo ao meu coração. Justificação pela paz com Deus, né?
Louvado seja Deus. Outra hora nós éramos tudo mundano, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Íamos para a direita, íamos para a esquerda, íamos nos forró da vida aí. Louvado seja Deus, quem gostava de forró, né? Louvado seja Deus. Íamos talvez por os baile funk da vida, uns curtiam o sertanejo aí que nem eu, né, meus irmãos? Mas a graça do Senhor nos alcançou, né, meus irmãos? Verdade. Nós sabemos que não há verdadeira paz a não ser na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus. Não há como ter paz se verdadeiramente não conhecemos o dono da paz, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Essa carta, meus irmãos, aos Romanos, foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Louvado seja Deus. No ano 56 depois de Cristo. Louvado seja Deus. Mas o que me chamou a atenção é que essa carta aos Romanos, louvado seja Deus, não foi uma igreja de qual o apóstolo Paulo ele fundou. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer que ele pregou sobre essa mensagem. No seu capítulo 1 vai falar que ele intenta em conhecer os irmãos, a qual ele não conheceu ainda, mas ele já estava pregando. Louvado seja Deus. Os irmãos foram ver essa carta de Romanos, depois os irmãos vêm em casa. Ela geralmente não é uma carta, louvado seja Deus, destinada à igreja, como Coríntios, 1 Coríntios, alguns problemas da igreja, mas ela anuncia Jesus Cristo como Salvador, sobre a graça, sobre a salvação, sobre a remissão, sobre a fé. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Caraca, os caras vão já de propósito aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Que cheio. Aí, pessoal, posso tirar aqui, meus irmãos? É sério, meus irmãos? É que tá gravando aí, né? Misericórdia. Mas, meus irmãos, me dá até que me viu hoje. Isso tem uma noção, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sabemos que a palavra, nossa Bíblia é sagrada, né, meus irmãos? Tem 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo. O apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pelo qual temos entrada pela fé e pela graça, na qual estávamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Louvado seja Deus. A nossa esperança, meus irmãos, tem que ser a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade. Aleluia. Porque se nós colocarmos a nossa fé, a nossa esperança, meus irmãos, em qualquer coisa aqui na terra, está fardado a nós cairmos e pararmos a nossa caminhada na fé, meus irmãos. Glória a Deus. Porque haja vista que se eu colocar a minha fé hoje no meu carro, quando eu comprei esse carro há 5 anos atrás, ele caminha na melhor coisa do mundo. Só que a idade chegou e o carro está ficando velho. Então eu já quero trocar de carro, meus irmãos. Assim é o crente, louvado seja Deus, se vir a Cristo, louvado seja Deus, por emoção. Louvado seja Deus, aleluia. Se não vir verdadeiramente convencido pela cruz de Cristo, se não vir verdadeiramente, louvado seja Deus, confiando na palavra do Senhor, que naquele grande dia nós iremos com Ele ao céu. É Deus, aleluia. A esperança de um crente é a salvação, meus irmãos, é o céu. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Pelo qual também temos entrada pela fé. Louvado seja Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Quantos estão passando por tribulação, meus irmãos? Nós estamos no caminho certo, meus irmãos. Louvado seja Deus. O que eu já aprendi aqui, meus irmãos, que se a vida do crente não tem tribulação, tem coisa errada. Tem que orar mais. Louvado seja Deus, aleluia. E pode reparar, meus irmãos, tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas reparem que cada levante que se levanta sobre a tua vida, cada tribulação, te faz ser um crente mais forte. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Se a gente, algo simples, digamos assim, nos entristece, após superarmos isso em oração e súplica ao Senhor, isso nos torna forte, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Vou tomar água. Glória a Deus.
Né, mas irmão, como depois da seca. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E a esperança não traz confusão. Glória a Deus. Quando o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. A esperança, meus irmãos, glória a Deus, ela nos tem que trazer divisão no povo de Deus. A esperança tem que nos trazer união, alegrar. Louvado seja Deus, ajudarmos uns aos outros. Glória a Deus. Com fé e a esperança que o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar. Louvado seja Deus. Mas enquanto Ele não volta, vamos fazer a obra do Pai. Vamos ajudar uns aos outros, os órfãos, a viúva, digamos assim. Aquele irmão, aquela irmã que necessita. Louvado seja Deus. Aleluia. Que seja um abraço, que seja uma oração. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu lembrei, meus irmãos, um testemunho, glória a Deus, a qual a esposa trouxe aqui sobre a nossa filha, meus irmãos. Eu falei sobre isso. E me fez repensar, meus irmãos, que uma oração que eu tinha feito, ainda não sendo crente, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Já parou para pensar, meus irmãos, que Deus nos chamou ainda? Nós estávamos aonde? Nós já estávamos na presença do Senhor? Nós já estávamos orando ao Senhor? Mas o Senhor nos chamou, meus irmãos, mesmo assim. O Senhor não foi lá com a nossa riquíssima misericórdia, a sua riquíssima misericórdia, e buscou a gente onde estava, meus irmãos. Talvez no lugar onde ninguém iria, falando ser humanamente falando, mas o Jesus foi por você lá, foi por mim lá, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Porque estamos nós ainda fracos, nós não tínhamos os pés firmados, meus irmãos, na rocha. E a misericórdia do Senhor nos alcançou. Louvado seja Deus. Mesmo nós caminhando, esse relógio aí, meu irmão, ele vai demorar, com certeza. Aleluia. Mesmo nós ainda, meus irmãos, não somos crentes, meus irmãos. Mesmo nós andando, e nem criança, quando está começando a dar os primeiros passos, caindo, mesmo assim o Senhor nos ajudou a firmar os nossos passos, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. E Ele espera que também nós tivemos a mesma paciência, meus irmãos, com aquelas pessoas que ainda estão caminhando. Louvado seja Deus, orando uns pelos outros. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem merecia, meus irmãos? Quem de nós merecíamos estar aqui nessa noite, meus irmãos? Mesmo com o nosso sacrifício hoje de estar um dia chuvoso, a igreja aqui está cheia, louvado seja Deus. Os irmãos não olharem para um tempo, está aqui nessa noite adorando o nome do Senhor. Mas quem aqui por nossas próprias obras poderia estar aqui, meus irmãos? Se não é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Se não é pelo seu amor, se não é pela sua misericórdia, se não é pela sua graça, louvado seja Deus, aleluia. Estávamos todos instituídos da glória de Deus. Louvado seja Deus. Quando olhamos para o Éden, louvado seja Deus, nós vemos que após a queda de Adão e Eva, meus irmãos, estávamos todos distintos das glórias de Deus, meus irmãos. Verdade, Pai. Louvado seja Deus. Mas se por um homem entrou o pecado, por um homem entrou, meus irmãos, a graça, a salvação. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Princípio da carta de Romanos, meus irmãos. Princípio da carta de Romanos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo trata sobre um tema. Louvado seja Deus, aleluia.
Deus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Assim como foi falado, foi uma carta destinada a um povo a qual o apóstolo Paulo ainda não conhecia. Louvado seja Deus. E ali ele anunciou a salvação. Louvado seja Deus. E ali, através do Espírito Santo, glória a Deus, creio eu que ele foi guiado a temas que talvez poderia enfrentar naquele lugar. Louvado seja Deus. Mas também essa igreja, meus irmãos, de Romanos, ela foi conhecida por uma fé, meus irmãos, inabalável. Porque se formos ver em Roma, meus irmãos, quantas idolatrias tinha em Roma? Louvado seja Deus. Os irmãos conhecem. Louvado seja Deus. Sabemos que lá tinha muitos deuses. Todo mundo que chegava lá adorava o seu Deus, estava lá. Louvado seja Deus. E em meio àquela grande tribulação, aquela grande alteração, idolatria, meus irmãos, se levantou um povo ali a adorar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Só esse copo aqui, meu irmão. E ali o apóstolo Paulo, ele supõe, digamos assim, através do Espírito Santo, que teria temas, talvez, naquela fundação daquela igreja, que talvez ia levantar grandes dissensões no meio do povo. Louvado seja Deus. Haja vista, havia gentios e judeus daquele povo. Talvez aquela igreja que foram convencidos pela cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Os gentios, meus irmãos, são aqueles que não faziam parte, louvado seja Deus, digamos assim, da herança. Não fazia parte de judeus, não eram judeus, não eram israelitas. Louvado seja Deus. Os gentios. E os judeus, eles já seguiam a lei. Louvado seja Deus. Circuncidavam, louvado seja Deus. Eles liam o Pentateuco. Louvado seja Deus. Agora vocês imaginam, meus irmãos, dentro de uma igreja, nessa situação, louvado seja Deus. Como é que ia ser, meus irmãos? Sem o direcionamento do Espírito Santo na palavra. Um ia achar que era melhor do que o outro, meus irmãos. Verdade. E se a gente for ver em Coríntios 1, Romanos 1, meus irmãos, me perdoe. O apóstolo Paulo trata sobre isso, trazendo ao povo, louvado seja Deus, que foram convertidos naquela cidade, louvado seja Deus, que eles estavam fardados aí, meus irmãos, a serem distintos da glória de Deus, meus irmãos. Porque o que eles faziam ali era imoral. Louvado seja Deus. Eu acho que eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Aleluia, Deus. Portanto, que Deus se pode conhecer, ele se manifesta porque Deus o manifestou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Dizendo Deus sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus o entregou à consciência do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais criatura do que o Criador. Serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Ali o povo gentil, o apóstolo Paulo estava mostrando naquela época para aquele povo, meus irmãos, que mesmo o povo gentil precisava de arrependimento, mas também o povo, louvado seja Deus, judeu, que também necessitava também de arrependimento, meus irmãos. Louvado seja Deus, porque tínhamos debate sobre a incircuncisão, sobre a lei. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo traz esse tema. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Trazendo que a justificação
ela é pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Ele aborda um tema também, meus irmãos, bastante interessante, a qual ele fala sobre Abraão. Louvado seja Deus. Porque quando Abraão foi chamado, louvado seja Deus, nós vemos que Abraão, louvado seja Deus, ele veio de Ur dos Caldeus. Seu pai não servia ao Senhor, louvado seja Deus, e ele não era circuncidado, e foi conhecido como o pai da fé, louvado seja Deus. Após um tempo, não me lembro, meus irmãos, quantos anos tinha, ele foi circuncidado, ele e a casa dele, mas ele foi chamado pela fé, louvado seja Deus. E hoje eu e você que estamos aqui, nós somos chamados pela fé também, meus irmãos. Louvado seja Deus. Nós somos chamados pela fé em Cristo Jesus. A graça nos uniu, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Se você está aqui nessa noite, louvado seja Deus, se alegre no Senhor como um vencedor. Louvado seja Deus, aleluia. Porque em meio a uma multidão perdida no pecado, você deu ouvido à voz de Cristo. Louvado seja Deus, o amor de Deus te alcançou e me alcançou. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu marquei aqui, meus irmãos. Romanos, o livro de Romanos nos ensina que não devemos confiar em nós mesmos. Louvado seja Deus. Para a salvação, mas somente a Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Não devemos, meus irmãos, confiar na força do nosso braço, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor colocou também, meus irmãos, um tema. Alguns temas em meu coração, meus irmãos. Hoje pela manhã, assim como foi dito, tudo que ensino para mim é novidade, mas não podemos falar não para a obra, né, meus irmãos? Mesmo nervoso, mesmo talvez que não seja o tempo, mas eu aprendi com Cristo, meus irmãos, a sempre falar, né, meus irmãos? Porque se for quando nós abrimos a nossa boca aqui, todo mundo tem uma bênção para contar, né, meus irmãos? Todo mundo aqui tem algo que o Senhor fez, né? Então não precisamos, meus irmãos, falar, né, meus irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Queria pedir para o nosso pastor abrir essa Bíblia em Efésios 1, Efésios 4, do 1 ao 3. Deus colocou uns temas no meu coração, meus irmãos, para falar sobre unidade cristã. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, esqueci o nome do irmão aqui agora. Você, esqueci. Louvado seja Deus. Abre para mim 1 Coríntios 12, 26. Glória a Deus, aleluia. Efésios 4, do 1 ao 3. Salve, irmãos, com Pai de Jesus. Amém. Diz assim: rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, onde também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Louvado seja Deus, aleluia. E fala também sobre união, meus irmãos. A união entre o povo de Deus. Louvado seja Deus. Agora Paulo está escrevendo para a igreja de Efésios, meus irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 12. Jesus. Amém. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. 1 Coríntios, irmão, 12, 26, vai falar sobre uma passagem que eu gosto bastante. Os irmãos conhecem, sobre os membros e os corpos. Louvado seja Deus, aleluia. E cada um aqui, meus irmãos, é importante para a obra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Cada um, não pense que a sua vinda aqui é em vão. Louvado seja Deus, que você faz falta.
Louvado seja Deus. Se você falta, você faz falta para esse corpo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Porque eu tenho a minha forma de pensar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu imagino que Deus ele vai destinando pessoas a cada congregação. Louvado seja Deus. Eu aprendi isso com o tempo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Temos ali em Peruíbe uma igreja, Deus é amor. Tem um povo ali, Deus separou aquele povo para aquela obra ali, para fazer a obra naquele lugar. Assim eu acredito que também é no nosso irmão Felipe no Perequê, pastor Felipe. Assim eu acredito também que é no irmão aqui da Amor em Cristo. Então se você está aqui hoje, eu creio em nome de Jesus que foi o Senhor que colocou você aqui. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Só que nós não podemos perder a unidade cristã, meus irmãos. Louvado seja Deus. Não podemos, meus irmãos. Louvado seja Deus, perder a comunhão uns com os outros. Porque o diabo ele tem investido pesado sobre isso. Sobre a comunhão. Tirando comunhão no meio do povo de Deus. Tirando comunhão de varões com varões. Tirando comunhão de jovens. Tirando comunhão de irmãs. Tirando comunhão de nós para Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. E muitas vezes nós temos encontrado dormindo, achando que é tudo normal. Mas não é normal, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós temos o discernimento do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. E o que o Espírito tem falado a você, meus irmãos? Falado comigo dia após dia. Sobre situações que estão acontecendo em nossas vidas, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Deus tem colocado no meu coração sobre a adoração verdadeira. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é toda hora. Glória a Deus, aleluia. Deus tem colocado em meu coração também, meus irmãos, sobre a adoração verdadeira. Louvado seja Deus. Não é adoração, meus irmãos, eu quero dizer no sentido, não adoração de nós vimos aqui um dia que nem hoje, chovendo. Você está aqui, você está adorando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Isso é louvável também. Mas quando Deus ministrou esse tema no meu coração, adoração verdadeira, Deus me fez ir lá em 1 Samuel 1, a adoração de Ana. Adoração de sempre recorrer a Deus. Louvado seja Deus acima de tudo. Louvado seja Deus. Se nós vamos ver a história de Ana, meus irmãos, Ana sofria perseguição, Ana era atribulada. Louvado seja Deus. Mas aonde Ana ia chorar, meus irmãos? Aos pés do Senhor. Louvado seja Deus no templo. Louvado seja Deus. Aleluia. Ainda que ninguém entendia, porque ninguém estava na pele de Ana. Louvado seja Deus. Haja vista o profeta naquele tempo e entendeu por embriagada. Mas quem que sonda o coração do homem, meus irmãos? É Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Não deixe de vir adorar o nome do Senhor. Aleluia. Não deixe de adorar o nome do Senhor. Mas entenda, meus irmãos, que eu vinha falando com Deus no serviço essa noite, meus irmãos. Entenda que muitas vezes nós colocamos no nosso coração, meus irmãos, eu também coloco. Eu vou ficar em casa, estou cansado hoje. Louvado seja Deus, aleluia. Eu posso orar em casa. Você pode orar, meus irmãos. Quantos de dízimo nós devolvemos ao Senhor? Quanto nós recebemos? Quantos, meus irmãos? 10%, amém, meus irmãos? Não vou falar de dinheiro aqui não, meus irmãos. Isso é parte de doutrina. Aqui nós estamos falando ensinamento da palavra de Deus. Nós temos um dia, temos quanto tempo? Vamos falar 12 horas, então, vai. Meio-dia? Não, meio-dia não, meio-dia é 6. Então não é um dia, é um dia, uma noite são 24 horas, né, Dico? Então um dia são 12 horas, né? Correto? 10% de 12 horas. Então, horário muito fácil, meus irmãos. Você entende? Louvado seja Deus. Então nós temos a oportunidade, culto após culto, de oferecer o nosso 10% do nosso tempo em adoração ao nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus, aleluia! Porque, meus irmãos, entenda, eu digo por mim, hoje para mim conseguir escrever alguma coisa, meus irmãos, eu tive que me refugiar para a garagem do meu patrão lá em cima. Falei, calma aí, segura o pé aí que as crianças lá em casa pegam fogo, meus irmãos. Falei, segura o pé um pouco aí que eu estou correndo. E mesmo assim eu estou lá em cima escutando os gritos, os berros, uma brigando com a outra.
Então é difícil. Eu digo isso para nós temos ela, mas é difícil você focar na sua casa, você conectar os seus pensamentos totalmente aos céus. Mas aqui nós temos a oportunidade, meus irmãos. Aqui nós chegamos aqui, nós cantamos hino da harpa, nós adoramos o nome do Senhor. Verdade, Pai. Louvado seja Deus, aleluia. Cansado, alegre, triste, chorando, nós estamos na casa do Senhor. E isso é louvado, isso conta como, eu acredito que isso conta também, meus irmãos, como galardão. Louvado seja Deus, aleluia. Então que a nossa adoração, meus irmãos, seja como Ana. Ana confiou, meus irmãos. Louvado seja Deus. Ana, essa passagem de Ana, meu irmão, coisa muito no meu coração, porque ela estava no seu pior momento da sua vida, mas ela teve fé de ir ao templo buscar a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Entenda que eu não quero colocar como se aqui, o templo aqui, fosse a galinha dos ovos de ouro. Mas o que eu quero dizer é que é estar na presença do Senhor. É você dobrar o seu joelhinho e falar assim: Senhor, eu estou atribulado, mas eu estou aqui. Louvado seja Deus. Senhor, eu estou destruído, mas eu estou na tua presença. Senhor, louvado seja o teu nome. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu marquei aqui, mas eu estou esquecendo já. Fé e fidelidade, você colocou no meu coração também. Glória a Deus. Tiago, para mim, em Hebreus, por favor, 33 e 34. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Quer que eu vou? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Entenda, meus irmãos, que nós estamos, eu acredito que nós estamos passando pelos últimos tempos da terra, meus irmãos. Hebreus 11, 33 e 34. Hebreus 11, 33 e 34. Louvado seja Deus, aleluia. Amém. Mas pela fé venceram ele, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Aleluia. Pela fé, fecharam a boca do leão. Os irmãos conhecem a paisagem, né, meus irmãos? Eu preciso falar. Pela fé foram livrados do fogo. Os irmãos conhecem a mensagem, né, meus irmãos? Glória a Deus. Quantas passagens aqui na nossa Santa Escritura nós temos de fé? De pessoas que tiveram fé e perseveraram e alcançaram a vitória, meus irmãos. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu ainda digo mais, meus irmãos. Louvado seja Deus. Pela fé. Quantas vezes o Senhor bradou na sua vida? Louvado seja Deus. Aquele momento em que a gente chega e fala assim: meu Deus, agora é o fundo do poço. Agora não tem mais jeito. Talvez financeiramente, talvez dentro de casa, dispensa, talvez espiritual, talvez no emocional. E você, pela fé daquele suspiro, o Senhor bradar na sua história, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E fidelidade com Deus também. O Senhor tem colocado no meu coração. Louvado seja Deus. Sobre fazer aquilo que o Senhor nos tem colocado no nosso coração, meus irmãos. Sobre fazer a obra a qual o Senhor tem nos confiado. Louvado seja Deus, aleluia. Nós que trabalhamos por amor de Cristo, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Entendemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós trabalhamos para o Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor. Louvado seja Deus. E naquele grande dia nós vamos receber algo do Senhor, o galardão. Mas
E nós servindo a Cristo, nós não conseguimos essa paz? Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Se nós alcançamos aí, nós precisamos orar mais. Não estou falando aqui, meus irmãos, que aceitou Cristo vai ser um ponto de foto, porque a vida do crente não é assim, não. Louvado seja Deus. Irmão, eu estava na proposta aqui, irmão. Louvado seja Deus. Mas entenda que o nosso Deus, Ele vai nos dar direção, Ele vai nos dar estrutura. Deus não dá um fardo maior do que ninguém que consiga carregar. Louvado seja Deus, aleluia. Eu vejo tanto Deus nisso, porque eu converso com alguns irmãos tem hora, e os irmãos chegam, meu, eu estou passando por isso. Eu fico assim, meu, como é que esse irmão está sorrindo assim? Porque eu sei que se eu carregasse meio fardo desse irmão, eu tinha parado na fé, meu irmão. Eu reconheço isso. Louvado seja Deus. Por isso que eu tenho total convicção, por experiência própria, de ouvir que Deus não dá um fardo maior do que aquele que você possa carregar. Se você está passando por algum propósito, ou por provação, ou o que seja, Deus está te fortalecendo nesse propósito. Deus não vai te dar algo que vai te afundar. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, que vai fazer você morrer na fé no meio do caminho. Só que é necessário também nós entendermos, meus irmãos, que existe provação e existe tentação. Quem que tenta? É o diabo. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado pelo mal. Tiago diz isso. Mas Deus prova. Deus provou Jesus no deserto. Louvado seja Deus, aleluia. Por mais que ele foi tentado por Jesus no deserto, mas o princípio diz que o Espírito Santo conduziu ele ao deserto. Então, por permissão de Deus, que ele fosse lá. Abraão, obrigado, hein? Pregador, isso eu vou para mim aqui, ó. Mas é assim, é unidade, ó. Quando ele estiver pregando também, se eu levar, ajuda ele. Louvado seja Deus. Abraão, louvado seja Deus. Quem que teria coragem de fazer o que Abraão fez? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te ordenar. Ele não tinha nem direção para onde ele ia ainda, se era para a direita ou para a esquerda. Louvado seja Deus. Mas o que me chama também bastante atenção, eu já falei aqui, mas eu vou repetir, meus irmãos. Se você for ver a história de Abraão, acho que lá no livro de Josué, isso é no finalzinho, no seu começo, quando Josué fala para o povo, ele fala sobre o pai de Abraão, se eu não me engano é Terá. Ele fala que Terá servia aos outros deuses. Louvado seja Deus. Os irmãos, depois eu procuro aqui para os irmãos. Depois eu digo para os irmãos do versículo. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E imagina a situação de Abraão de estar numa terra, louvado seja Deus, que não servem ainda a Deus. O seu pai é um idólatra, digamos assim. Os irmãos entendem a minha fala aqui em nome de Jesus. E ele dá ouvido à voz do Senhor e fala assim: eu vou sair daqui, eu vou mudar de vida. Louvado seja Deus. Eita Jesus amado. Eita Jesus. Nós não devemos ouvir essa voz não, meus irmãos. Isso eu estou pensando no coração agora. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Nós não devemos ouvir essa voz? Onde vocês estavam? É fé, pela fé. Louvado seja Deus. Teve um dia, meus irmãos, eu estava bem triste mesmo. E louvado seja Deus, aleluia. Eu creio que aqui todo mundo aqui tem dia mal, todo mundo aqui passa por prova, por luta, todo mundo aqui tem que derrotar um gigante por dia, um leão, um urso. E nesse dia eu estava bastante triste, meu irmão, bastante cansado, bastante carregado. Eu não sei se eu disse isso aqui já para os irmãos. E sabe aquele dia que a gente sabe que a gente tem que chorar na presença do Senhor? Você tem que apenas derramar e chorar? Eu estava nesse dia, meus irmãos, assim, eu fui trabalhar. E aí eu comecei a olhar, com o olho cheio d'água. Eu estava ali na Barabuna, meus irmãos, voltando para o meu serviço. E ali, tipo, eu estava olhando assim a onda. Sabe quando a maré está querendo abaixar? Eu acho que já disse, meus irmãos. Vem aquela ressacada,
Daqui a pouco volta tudo. Aí eu comecei a olhar para ali, começou a chamar minha atenção. E vou encher d'água. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Me fez lembrar daquela passagem com Jesus do barco e os discípulos. Vocês vão ler a passagem, né? Todo mundo conhece a passagem, né? E Jesus está no barco dormindo na polpa. Eu acho que eu já disse isso aqui, né? Se eu estou me conduzindo, glória, louvado seja Deus. E aí os discípulos acordam Jesus. E Jesus era para os discípulos e diz assim: como? Aonde está a vossa fé? Ali que o Espírito Santo me pegou, lá no meu serviço, vendo aquela situação do mar ali. Aí eu não entendi no primeiro momento. O Espírito Santo colocou no meu coração: aonde está a vossa fé? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. O que os discípulos tinham visto Jesus fazer? Os discípulos tinham visto Jesus curar endemoniado, ressurreição, louvado seja Deus, provisão. Por que os discípulos achavam que ele ia afundar naquele momento? Se Jesus já vinha falando um propósito, louvado seja Deus. O Espírito Santo tem colocado isso no meu coração, irmão. Por que você está achando que você vai parar nesse momento? Ou que você acha que você vai afundar o barco, vai afundar nesse momento? Você acha que Jesus ia te salvar lá embaixo, ia passar tudo o que você passou, deserto após deserto, crescendo na graça e no conhecimento, que ia morrer agora? Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, levanta a cabeça. Temos que levantar a cabeça, louvado seja Deus. O nosso Deus, ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Deus não mudou, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Alguém abre para mim aí em 2 Coríntios 5, 14 e 15? Só mais esse, tá, irmão Antônio? Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios, tá? 5, 14 e 15. Amém? Salve a alegria que está Senhor. Amém. 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Compromisso com a cruz de Cristo. Aleluia. Com esse tema que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus, aleluia. 2 Coríntios 5, 14 e 15, que o servo do Senhor aqui leu. Louvado seja Deus. E o amor de Deus, ele nos constrange. Louvado seja Deus, aleluia. Como nós vemos um Deus tão grande se integrar por amor, se integrar, perdão, essa palavra. Louvado seja Deus. Perdoe meu português aí, em nome de Jesus. Um Deus tão grande se entregar por amor, cada um de nós aqui nessa noite, por quem já aceitou e por quem ainda vai aceitar. É esse amor que nos motiva dia após dia a caminhar. É esse amor que nos induz a cada dia a permanecer na presença do Senhor. Não perdemos a essência do amor, não perdemos a mensagem da cruz, meus irmãos. Verdade. Porque a mensagem da cruz, ela nos produz um amor tão diferente. Aquele amor de louvado seja Deus, aleluia. Eu não sei se é amor. Louvado seja Deus. É um amor tão lindo. Louvado seja Deus, aleluia. E se nos traz fé, meus irmãos, de alguém que, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. De um Deus que não tinha necessidade alguma. Verdade. Louvado seja Deus. E vinha até aqui por amor de cada um de nós. Louvado seja Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas o mundo, como se diz, o mundo diz o homem, eu e você, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. É isso que nós temos que nos apegar, meus irmãos, na vida eterna, na
salvação. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus colocou no meu coração sobre família, servir ao Senhor. Louvado seja Deus. E mais um tema que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o diabo, ele tem investido pesado nas famílias. Louvado seja Deus. É na escola, é fora da escola, é no celular. Louvado seja Deus. Entenda, meus irmãos. Louvado seja Deus. O diabo, ele tem investido pesado sobre as famílias, porque ele sabe que a família é projeto do Senhor. Louvado seja Deus. Entenda que louvado seja Deus, aleluia. A família é um alicerce, um dos alicerces principais aqui na terra. Louvado seja Deus. Hoje conhecemos a fé, louvado seja Deus, temos a nossa fé em Cristo, que também é um alicerce fundamental, mas entenda que o primordial é a família também. Aqueles que não conheceram ainda, eles se apegam em laços familiares. Louvado seja Deus, aleluia. Se a gente não vir à casa de Deus, se nós não introduzirmos, louvado seja Deus, a nossa família a servir ao Senhor, o que será de nós, meus irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. Eu disse isso no Veneza quando estava com os irmãos ali no domingo. Louvado seja Deus. Eu tenho 2 filhas, meus irmãos. Desânimo, já falei aqui, todo mundo passa, ninguém é super-homem. Eu não sou super-homem, meus irmãos. Eu tenho minha tristeza, tem dia que eu tenho vontade de largar tudo. Tem dia que eu tenho vontade de pegar meu travesseiro e minha cobertinha velha aqui, ó, me cobrir, ficar só o osso aqui fora. É caverna, meus irmãos, eu tenho isso mesmo. Só que eu sei que se eu parar, como que eu estruturo minhas filhas? Como é que eu chego com minha filha e falo assim, Luana, vai para a igreja? Se o pai dela não vai estar na igreja? Verdade. Louvado seja Deus, aleluia. Aí naquele grande dia, quando acontecia alguma coisa, eu fui repreender, ela falou, mas peraí, você falou para mim, mas você nunca foi? Você está fazendo ao contrário? Então, meus irmãos, louvado seja Deus pelo amor de Cristo Jesus e pelo amor dos nossos familiares, pela nossa família, meus irmãos. Louvado Deus, nós não podemos parar de adorar o nome do Senhor. É verdade. Louvado seja Deus, aleluia. Porque uma família, louvado seja Deus, ela é estabilizada pelo Senhor. Pode vir tempestade, pode vir o que for, não derruba. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E a família, para ter uma família estruturada, tem que estar na presença do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Pode ver, meu irmão, o pau vai estar quebrando lá fora. Louvado seja Deus. Se você tem uma família estruturada dentro do Senhor, você entra para a tua casa, fecha da porta, ó. Cabe o mundo aí fora, aqui em casa está regindo a paz. Louvado seja Deus. Aleluia. E essa paz nós só aderimos estando na presença do Senhor. Verdade. Orando, buscando, jejuando. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus colocou no meu coração também, mas sobre obediência e temor a Deus. Samuel gosta desse versículo. Provérbios 9:10. Abre aí para nós, por favor, em nome de Jesus. Glória. Vamos ver aqui. Ô soldado, abre para mim aí, por favor, em Salmos 112, capítulo 1. Glória a Deus. Amém. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Louvado seja Deus. Achou, papai? Achou aqui? Salmo 112. Ah, tá bom. 112, 1. Louvado seja Deus. Aleluia. Paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia.
Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Provérbios 29:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Depois, Salmo 112:1. Louvado seja Deus. Aleluia. Sobre amar e seguir os mandamentos do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aquele que busca ser sábio tem que ter temor do Senhor. Verdade. Louvado seja Deus, aleluia. Temos que seguir os seus mandamentos, os seus estatutos. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje, glória a Deus, aleluia. O sentimento que eu tenho hoje é de gratidão. Louvado seja Deus, aleluia. Porque eu tenho certeza, meu Deus, pela fé e pela circunstância, que se a graça ela não tivesse me alcançado, eu não estaria aqui hoje com a minha família. Glória a Deus. Eu já teria me separado, já teria seguido outros caminhos que não eram o que Deus queria para mim. Louvado seja Deus, aleluia. Talvez hoje seja uma noite, meus irmãos, e nós revemos os nossos conceitos. Louvado seja Deus, como servo do Senhor, revendo os conceitos com família. Louvado seja Deus, o que estamos fazendo, meus irmãos? Isso eu estou falando brandamente, com singeleza de coração, meus irmãos. Com toda a humildade do meu coração, em nome de Jesus, meus irmãos. Louvado seja Deus. O que nós estamos fazendo, meus irmãos, em prol de Cristo? Como é que está a nossa fé? Louvado seja Deus. É que nem eu falei para os irmãos, dia mal todo mundo tem. Senão nós tivemos que pegar nossa Bíblia lá em Efésios, acho que 6, só capítulo, e tirar fora, meu irmão. Porque a Bíblia fala em Efésios sobre dia mal. Louvado seja Deus. Mas também ele fala sobre se nós revestimos de toda a armadura de Deus. E como nos revestimos da armadura de Deus? É adorando, é lendo, é meditando, é adorando o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. O inimigo ele está aí, ele quer roubar, matar e destruir. Quantas mais pessoas ele conseguir tirar na presença, para ele é melhor. Mas entenda que o diabo ele não vai querer tirar a gente que temos estrutura, digamos assim. Eu vou falar assim, mas eu quero que os irmãos entendam, né? Não justificando algo forte, mas você que sempre ora, você que tem uma estrutura um pouquinho a mais, o diabo não vai tirar assim do dia para a noite e vai te colocar no mundo aí fora. Não, ele vai tirando a sua vontade de ler a Bíblia devagar, ele vai tirando a sua vontade de vir adorar a Deus. Aí ele começa a te mostrar defeito com os irmãos. E tem que ter, tem mesmo. Eu mesmo aqui fico aqui, meu irmão. Quantos defeitos eu tenho aqui no altar do Senhor? Só que eu busco cada dia melhorar. Louvado seja Deus, aleluia. O diabo ele trabalha desse jeito, meus irmãos. Aí ele vai tirando. Ah, o irmão está assim, o irmão está lá. Meus irmãos, quem que Jesus chamou na parábola da grande ceia? A parábola da grande ceia, para mim, é uma palavra também trazida às igrejas dos últimos dias. O Senhor fez uma grande festa e chamou, quem que o Senhor chamou? Chamou as pessoas importantes, o povo judeu. Só que o povo judeu não quis. Aí o Senhor foi para os gentios, que não eram do povo judeu, que hoje em dia somos nós. E Deus falou o quê? Louvado seja Deus, aleluia. Sai pelos valados, pega o coxo, o paralítico, o aleijado e enche a minha casa. Aí ele chegou e falou assim, ó, está todo mundo aqui, louvado seja Deus, aleluia. Eita Jesus amado. E aí ele encheu e falou, sai lá de novo, busca mais. Então entenda, meus irmãos, que aqui dentro tem coxo, tem aleijado, tem paralítico, louvado seja Deus. E eu creio que em nome de Jesus, dias após dias, nós vamos nos aperfeiçoando. Verdade. Naquele grande dia tivemos a posição de varão ou varoa perfeita do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Só que agora nós temos que também entender que o que estamos fazendo para melhorar. Louvado seja Deus, aleluia.
Já estamos na rotina? Louvado seja Deus, aleluia. Porque a rotina é sorrateira. Louvado seja Deus. Eu aprendi com a Bíblia, meus irmãos, embora eu seja novo, tenho apenas 30 anos de casado, não vou nem perguntar que você vai ficar bravo comigo. Porque minha cabeça é terrível. Misericórdia. Eu estava vendo um vídeo esses dias, meu irmão, você que está gravando, depois você corta. O cara mostrou com o motor tudo desmontado ali, todas as peças. E a mulher comentando, eu não sei como é que meu marido monta esse negócio, mas não sabe a data do nosso casamento. Eu falei, misericórdia. Louvado seja Deus. Nós estamos bastante tempo, 13 anos. Ajuda aí, pô. Quase 14, não era 13, tá vendo? Acertei, meu irmão. Me ajuda aí. E a gente aprende um pouquinho, meus irmãos. Eu não estou novo ainda. Mas o que eu aprendi é que a rotina mata. Louvado seja Deus. Isso serve para o nosso âmbito casal, espiritual ou o que seja, meus irmãos. Louvado seja Deus. Porque a minha rotina era o quê? Casa, serviço, igreja. Casa, serviço, de igreja. E ajudar os irmãos. Louvado seja Deus. Eu tenho de Deus aqui, meus irmãos. Louvado seja Deus. Quantas vezes eu chegava em casa meia-noite, minha mulher brava, e eu falava assim, está se levantando contra a obra, está se levantando contra mim, porque eu estava ajudando pessoas da igreja. Louvado seja Deus. Até um dia que eu entendi que a minha família é meu primeiro ministério. Louvado seja Deus, aleluia. Que eu ajudo, continuo ajudando, meus irmãos. Mas eu ajudo em horário comercial na minha folga. Depois das 7 horas não me chamo não. São pessoas bastante coisa, mas o que eu quero dizer é isso, meus irmãos, que a rotina mata. E às vezes nós estamos dentro da casa de Deus na rotina. Hoje tem quarta-feira, hoje tem culto de ensino. Louvado seja Deus. Eu vou lá, mas quem que vai pregar hoje? Eu vou lá ouvir o fulano pregar lá hoje. Caramba, mas se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé. Não, não é assim, meus irmãos. Sexta-feira, domingo, a mesma coisa. Não, você pode fazer esse culto diferente, meus irmãos, para você adora. É verdade. Culto após culto está sendo marcado, eu creio que está sendo registrado. E culto após culto nós somos edificados. Ou não é assim, meus irmãos? Quantas vezes eu não venho para cá me arrastando? Me jogo nesse banco aqui, ó. Todo jeito. Usa um pregador, usa um louvor, usa um irmão. Às vezes louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Um testemunho. Às vezes um testemunho do irmão ou da irmã que seja, cara, já me edifica e já me dá combustível para continuar. Louvado seja Deus. Só que se a gente estivermos na rotina, a gente não consegue ver nada disso. É só um problema. É só um problema com o irmão. É só isso, é só aquilo, outro. Rotina, meus irmãos. Hoje é uma noite nós quebramos essa rotina em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Quando chegar na hora de nós irmos para o culto, vamos alegar a presença do Senhor, para começar a sapatear em casa. Glória! Hoje é dia de culto, dia de entregar meu sacrifício ao Senhor, de adorar no nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. A rotina mata, meus irmãos. Sabe quem estava na rotina também? O Espírito Santo colocou agora no meu coração, meus irmãos. Estou olhando aqui, eu estou falando. Asaf, Salmo 77. Olhava para o ímpio, meu coração se entristecia. Rotina. Olhando para o próximo. Louvado seja Deus. Mas eu louvo a Deus que lá, um pouquinho mais abaixo, ele vai dizer assim: isto é enfermidade minha. Me alegrarei no Senhor. Aí ele começa a se lembrar dos feitos. Louvado seja Deus, aleluia. Porque em vez, meus irmãos, de nós nos lembrarmos de momentos maus que nós passamos, nós não começamos a lembrar dos momentos maravilhosos. Louvado seja Deus. Verdade. E nós passamos todo dia. É livramento. Louvado seja Deus, aleluia. É livramento que o Senhor nos dá. Louvado seja Deus. Nós estamos atribulados, nós oramos ao Senhor e a paz vinda. Louvado seja Deus, aleluia.
Deus não mudou, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus chama pessoas que muitas vezes, aos olhos humanos, é improvável, pô. Improvável. Se nós olhássemos hoje, como igreja, mas eu digo universal, pastor, universal, nos últimos tempos, universal não é universal, não, tá lá comigo gravando aí, universal no contexto aqui, né? Louvado seja Deus. Se levantasse um Paulo hoje no meio da igreja, eles iam receber? Mas eu não digo, eu digo por palavra também, mas eu digo por testemunho. Um perseguidor, vamos falar em português, claro, hoje um macumbeiro. Se viesse um macumbeiro aqui hoje e começasse a se levantar e dar sinal de arrependimento, nós íamos receber? O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja de Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Foi lapidado pelo Espírito Santo, conheceu Jesus a caminho de Damasco, e hoje foi uma das pessoas que contribuíram com a causa de Cristo e com o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Pedro, um pescador, louvado seja Deus, aleluia. Queriam chamar Pedro? Acho que ele havia um bom respeito de sair. Louvado seja Deus. Será que chamariam? Louvado seja Deus, aleluia. Um cobrador de impostos, louvado seja Deus, aleluia. Os improváveis, é esse que Deus gosta, é esse que Deus ama. Louvado seja Deus. Talvez era improvável você estar aqui nessa noite. Ouvindo esse gordinho feio aqui falar. Eu sou casado, glória. Mas você está aqui nessa noite, meu irmão. Talvez você, para a medicina, para o mundo, para as pessoas que não estão nem aí porque os outros falam, que não pensam. Talvez é improvável você estar aqui nessa noite, mas você está aqui. Então já é um milagre do Senhor, você está na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então levante a sua cabeça nessa noite em nome de Jesus. E vamos caminhar com Cristo. Vamos fazer a obra a qual o Senhor te confiou e me confiou nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Nós somos chamados pela fé também, irmão. Louvado seja Deus. A graça nos alcançou. Nós temos que nos alegrar nisso. Louvado seja Deus. Eu ia falar daquela passagem do homem rico, mas não consigo só. Lucas 18. Nosso diácono Moisés pregou sobre isso aqui no vídeo de manhã, na consagração. E ele vinha pregando e falando sobre o jovem rico, sobre que ele abriu mão de tudo isso. Os irmãos conhecem a mensagem. E Deus falou, vende tudo aos pobres e dá, e ele se tesourou no coração e não quis a Cristo. E o diácono pregando e imaginando, eu falei, mal sabia ele que se ele abrisse mão disso para seguir a Cristo, ele ganharia muito mais. Verdade, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Assim é com nós, meus irmãos. Assim é com nós. Deus, louvado seja Deus, não deixa faltar nada. Louvado seja Deus. Deus naquela passagem, dificuldade nós vamos passar mesmo, meus irmãos. Mas maior do que a dificuldade é o Deus que está conosco, que nós servimos. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. É melhor passar dificuldade estando na presença do Senhor do que passar bonança fora. Na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O que você vê de lares de pessoas que são financeiramente falado, realizadas, mas que as pessoas não têm paz. Louvado seja Deus. É o que mais tem. Louvado seja Deus. Não gostaria de dizer para você que se você servir a Cristo, isso não vai ser próprio. Deus que sabe. Deus pode nos prosperar e muito. Louvado seja Deus, mas é conforme a vontade dele e o querer dele. E ele também sabe. Eu, meu Deus do céu, se eu tivesse muito dinheiro, eu acho que já estaria viajando aí lá. Então talvez Deus não me permita enriquecer, meus irmãos. Louvado seja Deus.
Mas eu posso dizer que eu sou um bem-aventurado, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, porque nós temos pais. E eu creio que você também pode dizer nessa noite que você é uma pessoa bem-aventurada. Glória a Deus, aleluia. Porque você tem pais, porque você tem um Deus a seu favor. Louvado seja Deus, aleluia. Amém, meus irmãos?